Olá, meus irmãos, a paz do Mestre esteja com todos, que Deus abençoe quem me ouve e que o Senhor Deus possa falar conosco por intermédio dessa palavra, fortalecendo e nos guiando rumo àquilo que Ele tem para cada um de nós. Eu creio muito nisso. O texto hoje para nossa breve reflexão encontra-se no Evangelho de Jesus Cristo segundo Mateus. Quero ler o capítulo 23, versículo 16, que diz o seguinte: que a aflição os espera, guia cegos. Vocês que dizem não haver importância se alguém jura pelo templo de Deus, mas se jura pelo ouro do templo, será obrigado a cumprir o juramento. Tolos cegos, o que é mais importante, o ouro ou o templo que torna o ouro sagrado? Dizem também não haver importância se alguém jura pelo altar, mas se jurar pelas ofertas sobre o altar, será obrigado a cumprir o juramento. Cegos, o que é mais importante, a oferta sobre o altar ou o altar? O que torna a oferta sagrada? Quando juram pelo altar, juram por ele e por tudo que está sobre ele. Quando juram pelo templo, juram por ele e por Deus que nele habita. Quando juram pelo céu, juram pelo trono de Deus e por Deus que se senta no trono. Glória a Deus por essa palavra, Irmãos, o Senhor Jesus, na caminhada dele, ele teve 4 tipos de públicos que ele teve que lidar. O primeiro é os discípulos que estavam bem perto em aprendizado e cometiam bastante erros também, algumas vezes até infantis. O segundo era a multidão que, na maioria das vezes, só queria se beneficiar das bênçãos. O terceiro, que é o inimigo invisível que agia contra o ministério total do Senhor Jesus, que é Satanás. Nós percebemos no Antigo Testamento poucas manifestações, pouquíssimas mesmo, com relação ao inferno. Temos ali umas 2 ou 3 passagens. E aí, quando Jesus chega, aquilo que está oculto começa a ser revelado, o que age nos bastidores. E esses aqui, que eram os líderes religiosos, que deveriam instruir as pessoas e ajudar elas justamente naquilo que é correto, mas que muitas vezes agiam pela aparência, agiam pelo egoísmo, agiam pela sua própria razão. E até mesmo esses aqui, irmãos, não eram pessoas que desconheciam a palavra de Deus, não, eram eles que tinham autoridade para explicá-la. Eram pessoas que falavam. Hoje, não estou aqui pregando contra a liderança, irmão, porque Apocalipse 1,16 diz que nós fomos feitos reis e sacerdotes. É nós que temos a responsabilidade de buscar a verdade de Deus sobre a vida de cada um. Se ele já fez isso por meio de Jesus Cristo e o véu foi rasgado, nós podemos entrar e acessar isso. Então, essa palavra ela não vai de encontro a um público específico, como eu disse, mas serve para nós identificarmos alguns comportamentos que podemos ter justamente no sentido da nossa busca de vivenciar propósito e que podemos estar, porventura, tropeçando. E pensando nisso, quero fazer as aplicações pertinentes. A palavra fala que a aflição os espera guias cegos. Irmãos, guias cegos está falando porque eles são aqueles que guiavam o povo, justamente isso. E todos nós temos uma velha opinião formada sobre tudo, não é verdade? A grande questão é que isso pode influenciar as pessoas. E Jesus não alivia para ninguém, irmão, na questão de quem sabe o que está ensinando e quem não sabe o que está ensinando. Jesus não alivia para ninguém. Ele dá uma lista de 7 vezes que a aflição o espera, que fala de um eminente julgamento, um eminente castigo. Agora podemos pensar que Deus castiga sim aquele que ama, mas nós podemos ficar esperto. Em Lucas capítulo 12, versículo 47 fala: o empregado que não sabe qual é a vontade do patrão, que sabe qual é a vontade do patrão, mas não se prepara e não faz o que ele quer, será castigado com muitas chicotadas. Mas o empregado que não sabe o que o patrão quer e faz alguma coisa que merece castigo, esse empregado será castigado com poucas chicotadas. Assim será pedido muito de quem recebe muito, e daquele a quem muito é dado, muito será pedido.
A nós que sabemos a verdade, irmão, de nós será cobrado mais. Agora, aquele que não sabe, o que o Senhor Jesus está falando é que ele deveria ter se prontificado e pelo menos conhecer a vontade do seu Senhor. A palavra fala que ele não sabe, que ele será castigado com menos açoites, ou seja, o rigor para ele será um pouco menor. Mas isso não impede ele de ser justamente disciplinado do Senhor, para justamente que ele venha conhecer. Então isso já fala muito conosco da forma como o Senhor trabalha. Por quê? Olha o que ele começa a falar para os fariseus. Ele diz: vocês dizem não haver importância se alguém jura pelo templo de Deus, mas se jurar pelo ouro do templo, será obrigado a cumprir o juramento. É impressionante isso. E o templo de Deus fala de nós, irmãos. Nós somos o templo hoje do Senhor. Eu sei que muitos vinculam de forma literal, mas eu não quero levar por essa linha, não. Porque o ouro do templo fala daquilo que nós conseguimos com o fruto do trabalho. As pessoas levavam o ouro como uma forma de ofertar ao Senhor. Alguns levavam ouros, outros levavam os animais, dependendo o tipo de oferta que seria ali, a bênção que queria alcançar do Senhor, haveria um tipo de oferta ali a ser entregue. E o ouro fala justamente daquilo que nós conquistamos com a força do nosso próprio braço. O fruto do nosso trabalho, a recompensa pelo nosso trabalho. Mas a verdade é que o Senhor começa dizendo para eles que se eles juram pelo templo, mas não que eles podem até desobrigar as pessoas de jurar pelo templo. Se tiver um juramento pelo templo e um juramento pelo ouro do templo, que cumpra o do ouro. Basicamente é isso que o Senhor está falando. Mas Deus não. Deus estabelece prioridades, irmãos. Em Mateus capítulo 6, versículo 33 diz: buscai primeiro o reino de Deus e a sua justiça. No reino de Deus há uma justiça para nós que deve ser executada, e essa deve vir em primeiro lugar. E aí sim as demais coisas podem ser acrescentadas. Nós percebemos que há uma prioridade a ser seguida nesses versículos. E precisamos pensar, irmão, porque se Deus estabelece prioridades e queremos seguir Ele, há algumas prioridades para a nossa vida. Olha o que o Senhor vem falando no seguinte, ele fala assim, tolos cegos, o que é mais importante? O ouro do templo, que torna o ouro ou o templo, que torna o ouro sagrado? Então, o fruto do nosso trabalho, e nós vamos colocar isso aqui como ouro, o fruto daquilo que é o nosso, o fruto do nosso trabalho, que ali se tornaria mais sagrado do que o próprio templo, naquilo que o Senhor está falando na visão dos fariseus, na questão de cumprimento, de compromisso, ou no cumprimento justamente de juramentos que haviam sido feitos, cumprimento de votos, se tornaria mais importante. O ouro era mais importante, ou seja, aquilo que o homem produz acaba sendo mais importante que o próprio homem. E não é, irmão. Por quê? Porque o amor, ele também tem prioridades. Nós vemos hoje, irmãos, muitas pessoas querendo barganhar com Deus, querendo barganhar, entregando ofertas, sabe, diante de altares, que no meu ver, às vezes é até duvidoso, porque a pessoa promete em cima do altar, falando sobre se você colocar aqui, Deus vai te abençoar. Irmão, Deus não tem obrigação nenhuma de cumprir nada do que ninguém fala, inclusive do que eu falo. Se eu não estiver alinhado com a palavra dele, não buscar daquilo que eu estou falando dele, ele não vai, sabe, cumprir a promessa de um profeta ou de um mensageiro, irmão, sabe, em troca de favores, e favores humanos. Então, o amor também tem as suas prioridades, irmão. Por exemplo, eu sei que muitas pessoas levam justamente numa tentativa desesperada de suprir uma necessidade, ou muitas das vezes numa ambição egoísta. Mas o que o Senhor está falando é que o amor a nós, ou seja, o templo é mais importante do que o próprio ouro. O que o Senhor Jesus está falando para os fariseus é que as pessoas que estavam ali buscando uma informação é mais importante que até a mesma própria oferta. E nós precisamos compreender isso. Há uma regra também ali no... Não é uma regra, eu não gosto de tratar essa palavra como regra, mas há uma prioridade na questão de como nós devemos mostrar amor, principalmente para nós, para Deus e para as pessoas.
Em Marcos capítulo 12, no versículo 29, o Senhor Jesus diz o seguinte: Jesus respondeu: é este, escute, ó povo de Israel, o Senhor nosso Deus é o único Senhor. Ame o seu Deus com todo o coração, com toda a alma e com toda a mente. Coração, alma, mente e forças. Irmão, coração fala dos nossos pensamentos. Alma fala dos nossos sentimentos. O coração, na verdade, é dividido entre mente e sentimento. A mente fala dos nossos pensamentos e com toda a nossa força é com todo o suor do nosso corpo. E ele fala, e o segundo mais importante é este: ame os outros como você ama a você mesmo. Não existe mandamento mais importante do que esses dois. Agora, muitas pessoas se privam de algo, irmão. Sabe, estão passando dificuldade em casa e acabam entregando, achando que Deus, e talvez Deus já tenha entregado aquilo que é o suficiente para aquele momento. Irmão, eu não sou contra dízimos, não sou contra ofertas, já quero falar, mas eu sou totalmente contra pessoas que, numa tentativa desesperada, e eu falo isso pela própria palavra de Deus, porque Deus não obriga ninguém a nada. Em tudo nós temos livre-arbítrio. Quando você ouve uma igreja falando que é obrigado a fazer aquilo, irmão, foge disso. Sabe, eu sei que esse assunto é bastante polêmico, mas é preciso falar. Porque em Zacarias 4:6 diz que é nem por força nem por violência. Agora, tá, vamos colocar Deus em primeiro lugar. O templo de Deus somos nós. Agora, se eu não estou conseguindo prover nem para mim, nem para minha família, como é que eu vou prover para os outros? Paulo fala, como é que uma pessoa vai cuidar da casa de Deus se ela não consegue cuidar nem da sua própria família? Aquele que negligencia para sua família, ele é pior. Ele é pior do que o descrente. Paulo chega a falar dessa forma. E aí precisamos compreender, irmão, e ser sinceros conosco mesmo. Porque sempre, quem está na direção de Deus sempre vai poder ajudar as pessoas, sim. E aí entra a outra questão também daquele que às vezes oferta para se livrar do compromisso justamente de abrir o vidro no semáforo de um pobre que pede, está necessitado ali na esquina, porque já deu o dízimo lá na igreja, eu já cumpri com a minha obrigação. E o amor é colocado em segundo plano. Então o amor tem as suas prioridades. Primeiro o templo de Deus, primeiro as pessoas. As pessoas são mais importantes que as coisas. E olha, ele fala no versículo 18: dizem também não haver importância se alguém jura pelo altar, mas se jura pelas ofertas sobre o altar, será obrigado a cumprir. E nós vemos isso hoje acontecendo com muito, irmão. O que é o altar? Quando uma pessoa jura pelo seu coração o que quer fazer. O altar de Deus hoje é o coração do homem. Ali é onde habita o templo o templo do Espírito Santo de Deus. É ali onde queima-se, sabe, a lenha. E o que é a oferta, irmão? Não será, agora se jura pelas ofertas sobre o altar, será obrigado a cumprir. Então muitas pessoas, irmãos, por exemplo, fizeram um juramento. E o que é uma oferta? Alisson, uma oferta pode ser qualquer coisa. Até mesmo uma promessa que o Senhor colocou dentro do teu coração. Mas as pessoas esquecem do seu próprio coração, tentando ajudar outras pessoas enquanto sangram aqui. Não é esse tipo de sacrifício que o Senhor quer. Primeiro a nossa reconstrução pessoal, para que estejamos fortes e sempre de pé. Sabe por quê, irmão? Porque quando nós começamos a caminhar numa caminhada que é cansativa e que ofertamos numa tentativa de que o céu se abra sobre nós para que nós possamos ter sempre mais, pode ser que não aconteça. Eu não estou querendo moer aqui ninguém, irmão. O altar é o interior, o coração. A oferta fala do exterior, daquilo que nós temos para ofertar. E pode ser qualquer coisa, irmão. Pode ser um tempo na igreja, mas não adianta nada eu dar o meu tempo todo na igreja, irmão, e negligenciar a minha família aqui. Sabe? Não adianta nada, e não estou falando só de cunho financeiro, não adianta nada eu buscar por uma restauração de casamento quando quem precisa de restauração sou eu. Isso se torna hipocrisia. O que Jesus está falando é que primeiro em nós, irmão. Primeiro eu preciso estar bem, primeiro eu preciso me amar.
É o que ele está falando. E aqueles homens, eles nem reconheciam, meu irmão, eles se achavam santos. Quando estão orando lá junto com o publicano, Senhor, graças a Deus nós não somos como esse publicano, porque nós damos os dízimo e nós ofertamos a oferta do coentro. Enquanto o Senhor Jesus fala naquela parábola que aqueles fariseus oram de si para si mesmo. Enquanto o publicano ele está orando, ajoelhado no chão, Senhor, tem misericórdia de mim, porque sou pobre, pecador. E esse é um grande erro, irmão. É um grande erro. Olha, eu tenho muitos defeitos, irmãos, mas uma coisa que eu creio que eu não sou mais é hipócrita. Eu não ajo da forma que eu não penso que está certo. E eu posso até estar errado na minha forma de pensar, mas eu dou liberdade no meu coração, sempre em orações, para Deus vir me curar de qualquer erro, porque a minha meta é ir morar com Ele no céu e não ser um hipócrita, sabe? Fala uma coisa e age de outra forma. Fala que está do lado da verdade, mas diz mentira. Olha, a palavra fala, Salmo 73, versículo 1, na verdade Deus é bom para o povo de Israel. Ele é bom para aqueles que têm um coração puro. E essa é a intenção, purificar o altar primeiro. E a oferta é o que ele vai falar, olha só o que ele fala. Cego, o que é mais... ele fala, quando juram pelo altar, juram por ele e por tudo que está sobre ele. Por quê? Porque o altar purifica a oferta, irmão. Então estabeleça prioridade. Primeiro nós levantamos e depois nós ajudamos, irmão. Primeiro nós precisamos nos levantar. Primeiro nós precisamos tirar o cisco do nosso olho. Não tem como, sabe, através de uma oferta conseguir o favor de Deus, porque Ele já ofereceu o seu Filho. E a graça está lá. A graça está lá, irmão. O foco de Deus, quando Ele fala que Deus quer o nosso coração, não é que nós saímos por aí desvairando tudo, não. É parar para conversar com Ele. O altar de adoração é dentro do nosso quarto. Provérbios 27, versículo 19, olha o que a palavra diz. Vamos ler o livro da sabedoria. Assim como a água reflete o rosto da gente, o coração mostra o que a pessoa é. E era justamente isso que eles estavam falando para aqueles discípulos. No versículo 20 ele vai falar justamente sobre o coração. Ele fala, quando juram pelo altar, juram por ele e por tudo que está sobre ele, irmão. Então quem se compromete com o altar, quem se compromete com o seu próprio coração, quem se compromete com a sua própria restauração, até que mesmo que a promessa, irmão, seja que você seja rico para que você possa ajudar a sua comunidade local, a sua igreja, mesmo que você, e eu estou falando riqueza material, irmão, mesmo que seja uma restauração de casamento, quem se compromete com o altar se compromete com o que mantém ele aceso. Primeiro em nós, irmão. Primeiro em nós, isso não é egoísmo, isso é amor próprio. Eu sei que a linha é muito tênue. Levítico 6:12, eu amo esse versículo e eu pratico ele sempre. Isso está na lei de Deus. O fogo do altar nunca se apagará. Eu quero repetir, o fogo do altar nunca se apagará. Ele deverá ficar sempre aceso. Todas as manhãs o sacerdote porá lenha no fogo. Arrumará em cima a oferta que vai ser completamente queimada e queimará a gordura das ofertas de paz. Agora, quem é a madeira, irmão? Somos nós. E quem é o fogo? É a tipologia do Espírito Santo. Jesus é o carpinteiro. Eu quero repetir, Jesus é o carpinteiro. Então põe essa lenha para queimar, irmão. Ainda há muito chão para se queimar nessa estrada, e se você não obter os recursos, se nós não obtermos o recurso do céu, nos tornamos hipócritas. Vamos ver que a única alternativa é se unir a eles. E o sistema ele é cruel e sangrento e suga o pobre trabalhador. Nós precisamos abrir a nossa mente para que o Senhor possa dirigir inclusive os nossos recursos de forma acertada, para que nós não venhamos a sucumbir no meio do caminho. Tem muita gente ferida com a religião por causa de dinheiro, irmão. Tem muita gente que não acredita em pastor e ninguém. Já me trataram até aqui. Se vocês olharem aí nos vídeos, quando eu pedi dinheiro aqui para alguém, quando eu coloquei o Pix aí, irmão, quando? E já perdi a falar assim, mais um mercenário. É dessa forma que eles veem, irmão. Agora nós precisamos mudar.
sabe, o nosso interior, para que a nossa mentalidade esteja voltada no céu. E o que nós precisamos fazer? Versículo 21 ele fala: quando juram pelo templo, juram por ele e por Deus que nele habita. Então cumprimenta-se, mãe, com a purificação do templo. E como que eu purifico o templo? Purificando o altar, irmão. Purificando o coração, entregando-se inteiramente, sabe? Todo mal. Não vai ser uma barganha tola, não, irmão. Deus odeia barganha. Eu quero repetir, Deus odeia barganha. Ninguém pode comprar a Deus. Não pode, irmão. Não pode, irmão. Sabe, não vai comprar com favor, pode tentar. Meu é o ouro e meu é a prata, diz o Senhor, irmão. Se ele quiser colocar alguém e humilhar na pobreza, ele humilha. Se ele quiser exaltar como José, ele exalta. Ele é Deus e nós somos os servos. Comprometa-se com o templo. 2 Coríntios capítulo 7, versículo 1. O Senhor diz: meus queridos amigos, todas essas promessas são para nós. Por isso purifiquemos a nós mesmos de tudo que torne impuro o nosso corpo e a nossa alma. E temendo a Deus, vivamos uma vida completamente dedicada a Ele. Agora eu te pergunto, irmão, se fosse necessário... olha, é muito simples. Se fosse necessário purificar o templo feito de tijolo, construído por mão de homens, é só pegar uma água, um esfregão, um sabão, um detergente, irmão, juntar um mutirão de diáconos e obreiros ali, meu irmão, e partiu, está purificado. Nem precisa de Deus, nem precisa, mas eles estavam negando o acesso a Jesus, irmão, aquele que purifica. Olha, o purificador do ouro e da prata, para que o Espírito Santo venha habitar. E no versículo 22 ele diz, para terminar, irmão, ele fala: olha, quando juram pelo céu, juram pelo trono de Deus e por Deus que se senta nele. Ele estava falando com os fariseus. Raba da soia. Irmão, esses aqui eram os representantes do reino da época. E tem muito cristão queimando o filme de Jesus, infelizmente. Eu preciso falar isso aqui. Tem muito cristão que, sabe, que está queimando. Está queimando o filme de Jesus, irmão. Agora, quem se compromete com o reino, o que ele está falando, quem? Olha, vamos ler a palavra. Quando juram pelo templo, está comprometendo, quando juram pelo céu, o reino do céu, juram pelo trono de Deus e por Deus que se senta no seu trono. Juram por Deus, irmão. Quem se compromete com o reino dos céus, quem se compromete em viver em propósito, se compromete com Deus. É com Deus. E muitas vezes no meio do caminho se torna viável para alguns, irmão, justamente aceitar algumas coisas numa tentativa desesperada de mover o coração de Deus. Sabe o que move o coração de Deus, irmão? Sabe o que move o coração de Deus, minha irmã? É lágrimas que escorrem, sabe, de arrependimento, sabe, de um caminho errado que nós trilhamos, sabe? Não é a manipulação do irmão. Não. E eu quero encerrar com Lucas 12, versículo 34, que diz o seguinte: pois onde estiverem as suas riquezas, ali também está o seu coração. Uma palavra para ele falando para nós justamente não juntarmos tesouro na terra, mas ajuntarmos tesouro no céu. Existem almas sangrando, existem pessoas que precisam da palavra. E o que tem sido feito com as ofertas em cima do templo? Tem alcançado o tanto de almas que esses dinheiros, e falando aqui de números específicos, podem alcançar? Porque é muito fácil, sabe, mostrar um ou dois que está sendo alcançado, sendo que o dinheiro ofertado dava para alcançar 100 ou 1000. Não é verdade? O número corresponde com aquilo que está sendo feito? Precisamos nos questionar, precisamos falar dessas coisas e precisamos voltar o olho para o que realmente importa, para a purificação pessoal de cada um, porque quando nós estivermos com um coração puro, nós veremos a Deus e não teremos problema de ajudar o próximo com o nosso dinheiro, com o nosso trabalho, de estender a mão, porque Mateus 5,8 diz que bem-aventurados são os puros de coração, porque eles verão a Deus. Que os irmãos possam ficar com essa breve mensagem. A paz do Mestre esteja com todos. Até uma próxima. Tchau, tchau.